Opa, galerinha! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Podclash. Hoje vamos conversar sobre um tema bem diferente e central, tanto na sociologia quanto na ciência política. Os modelos de democracia olhando para o passado e também para o presente. Primeiramente, quero ressaltar que a democracia é frequentemente chamada de governo do povo, mas a forma como esse princípio se concretiza pode variar bastante ao longo da história e em diferentes sociedades. Hoje, então, vamos analisar e refletir sobre como surgiu a ideia democrática, passando por várias experiências. Vamos discutir seus principais formatos, como a democracia direta, representativa, liberal, deliberativa e participativa. E também vamos analisar de que maneira esses modelos se relacionam com os desafios atuais, como a desigualdade social, o papel das redes sociais e a busca por mais inclusão política. Para esse episódio, eu conto aqui então com a presença ilustre de alguns participantes: Paulo Ronan, Lucas Mendes, Matheus Gabriel, Daniel Diniz e Ítalo Souza. Então, bora lá mergulhar nesse debate e entender melhor como a democracia se constrói e se reinventa ao longo do tempo. Quando falamos em democracia, o ponto de partida clássico é Atenas, no século V a.C. Lá tínhamos uma democracia direta, cidadãos participavam das assembleias, discutiam leis e votavam. Mas é importante lembrar que esses cidadãos eram só uma parte da população, pois mulheres escravizadas e estrangeiros não tinham direito a participar. Ao longo da Idade Média, vemos germes da patrística, mais participativas em algumas cidades italianas, e também no processo que levou à Magna Carta, na Inglaterra, em 1215, que limitava o poder do absoluto do rei. Já na Revolução Gloriosa, no século XVII, surgiam mecanismos constitucionais que inspiravam modelos modernos e a representação. Ou seja, a democracia nunca foi algo fixo. Ela foi sendo moldada pelas necessidades de sua época. Bem, a gente pode ver aí que existem dois modelos clássicos de democracia, que vai ser o pilar, né, para todos os outros, que é a democracia direta e a representativa. A direta, assim como em Atenas, é aquela em que o povo decide de maneira imediata sobre as leis políticas. A gente vê isso hoje em países como a Suíça, onde ocorrem referendos frequentes. Já a representativa é aquela que a gente já está acostumado, a que predomina nas sociedades modernas, em que o povo elege seus representantes e esses representantes vão governar em seu nome. Esse modelo ele resolve o problema da escala, né? Mas enfrenta muita crítica, porque há essa distância entre os governantes e os governados, porque é aquela coisa do conflito de classes que são interesses totalmente diferentes, já que normalmente esses governantes eles vêm da elite. Aí no século XX vai surgir a chamada democracia liberal. A democracia liberal ela une o voto com garantias de direitos individuais, separação dos poderes e o Estado de Direito. Depois vieram propostas mais recentes, como a democracia deliberativa, que aposta em debates públicos qualificados, e a participativa, que dá ênfase à intervenção direta das pessoas em decisões locais, como o orçamento participativo de Porto Alegre, aqui mesmo no Brasil. Se a gente olhar para trás, dá para ver que a democracia nunca foi uma coisa só. Ela sempre mudou de acordo com o tempo e o lugar. Lá na antiguidade, por exemplo, nós temos o exemplo de Atenas, que é sempre lembrada como um marco, porque foi ele que, a partir do pensamento de filósofos e pensadores, nasceram as primeiras ideias da participação popular, mesmo que bem limitadas. Vários séculos depois, já na Idade Média, algumas cidades italianas como Veneza e Florença tentaram modelos diferentes de participação, mas já era um ensaio para o que a gente ia ver depois. Avançando para os séculos 17 e 18, a Inglaterra, a França e os Estados Unidos se tornaram uma espécie de laboratório de novas experiências políticas, que ajudaram a moldar as democracias representativas que nós conhecemos hoje. Atualmente, nós temos exemplos bem variados. A Suíça mantém a tradição da democracia direta. Os Estados Unidos e a União Europeia são referências de democracias liberais. O Brasil ficou conhecido pelo orçamento participativo, que acabou servindo de inspiração em vários lugares do mundo. Mas também tem outro lado. Países que até mantêm eleições, mas enfraquecem instituições e limitam direitos. Alguns pesquisadores chamam isso de democracias iliberais. Tudo isso mostra que a democracia não é algo pronto ou garantido. Ela está sempre em disputa e precisa ser constantemente cuidada e defendida. Bom, cada modelo democrático tem vantagens e limites.
O modelo democrático direto, ele garante mais legitimidade, mas é quase inviável em sociedades grandes e complexas. O modelo democrático representativo, ele é mais prático, mas pode afastar o povo das decisões. Já o modelo liberal, ele protege os direitos e proporciona mais estabilidade para as pessoas, mas depende de instituições fortes. O modelo democrático deliberativo e o participativo aproxima as pessoas das decisões, mas exige muito tempo, recursos e educação política para serem construídos e mantidos. Hoje, por exemplo, enfrentamos desafios enormes, como a polarização política, a desinformação que se espalha nas redes sociais e o populismo, que usa a linguagem da vontade popular para fragilizar as instituições. O que a gente percebe é que a democracia não é um destino final. Ela é um processo em constante construção e cabe a cada sociedade encontrar maneiras de fortalecer sua legitimidade. Em resumo, o que a gente viu nesse episódio foi basicamente o que a democracia não é só uma forma, mas sim vários jeitos de acontecer, né? Ela é algo mutável. Ela foi mudando ao longo do tempo e do contexto de cada sociedade. Ou seja, ela muda de tempo para tempo e de local para local. Como em Atenas, por exemplo, que aconteceu tudo em praça pública. O povo votava direto, né. Hoje já até tem participação digital, consultas e até mesmo debates online, o que aumenta muito a inclusão. Então, cada modelo trouxe lições e também trouxe problemas. Por exemplo, o voto direto, né, ele dá voz ao povo, só que a democracia direta, né, perdão, dá voz ao povo, só que ela é difícil em países muito grandes. Poxa, imagina milhões de pessoas tendo que votar em todas as decisões, né, não daria para organizar isso com frequência, sem contar também que muitas decisões políticas são extremamente técnicas e exigem muito conhecimento profundo, então não ia dar para obrigar, né, que toda a população tivesse esse aprofundamento em cada assunto. A representativa, ela é prática, só que ela pode deixar o povo distante dos políticos. A liberal garante direitos e estabilidade, só que ela não funciona muito bem quando só que ela só funciona muito bem quando as instituições são fortes. Se essas instituições não estão consolidadas, acontecem alguns problemas, como o risco de abuso do poder, e a fragilidade de leis. Já a participativa e a deliberativa aproximam mais a população, entretanto, elas exigem mais tempo, recurso e muito mais preparo político também. Atualmente, o desafio de verdade é equilibrar três coisas: a eficiência, a representatividade e também ser legítimo. Porque a democracia ela não é um ponto de chegada, e sim um processo que está sempre em constante evolução e construção. Para ela continuar de pé, é necessário que todos participem e defendam seus valores. No mais foi isso. Esse foi o episódio de hoje, espero que tenham curtido. Até a próxima.